Sejam bem-vindos à segunda parte do Rola a Bola. Nesta segunda parte iremos falar da primeira e segunda divisão Série 2 da Associação de Futebol do Porto e teremos mais à frente um espaço dedicado ao nosso treinador Alberto Rocha. Na primeira divisão Série 2 da Associação de Futebol do Porto jogou-se a 18ª jornada. Jornada essa em que teve um empate entre o Ataiense e o Porozinho a uma bola e em que o Atlético de Rio Tinto foi ganhar 2-0 ao Foz. O Ataiense, com este resultado, mantém o 7º posto, enquanto que o Atlético de Rio Tinto, com esta vitória, aproveitou para subir na classificação, estando agora no 13º lugar. Primeiro continua a ser o Valonguense e no último mantém-se o Rio de Moinhos. Na próxima jornada, o Ataiense irá jogar a Valongo frente ao Valonguense, enquanto que o Atlético de Rio Tinto receberá o Golpilhares. Miguel, como já foi referido, o Ataiense empatou o seu jogo. O empate desta semana sabe a pouco para a equipa de Fernando Mendes? É sim, foi um bom resultado. Acaba por ser um bom resultado, ou melhor, tem as duas vertentes. Acaba por ser um bom resultado por ser contra o segundo, mas acaba por ser um resultado menos conseguido porque se realmente o Ataiense conseguisse a vitória frente ao Porozinho e como beneficiou ou beneficiaria da derrota do Valonguense, o atual líder, o Ataiense se calhar entraria novamente na luta e aí sim podia ser, juntamente com o Costume e com o Porozinho e com o Valonguense, ser mais um candidato à subida, que eu penso que no íntimo, se calhar, das pessoas do Ataiense seria esse o objetivo para esta época. Tem de realçar a derrota do líder valonguense em casa do Sobrado, que embora não seja aqui do Conselho, foi um resultado surpreendente, até por tudo aquilo que se passou com o Sobrado, como é conhecido relativamente a questões de interdição do campo e da arbitragem. E o facto do Ataiense jogar este fim de semana com o Valonguense, digamos que tem aqui a segunda oportunidade para entrar novamente na luta da promoção. O Valonguense é uma equipa bastante experiente, é uma equipa que tem jogadores muito acima da média para aquilo que é a média desta divisão. Também com um orçamento um pouco mais alto daquilo que é as equipas, também a média das equipas desta divisão. Jogando em casa também assim, o facto de ter perdido com um eterno rival, digamos, pode ter deixado moças essas que se o Ataiense souber aproveitar, e eu espero sinceramente que o faça. Tem que saber jogar talvez no erro do adversário. Tem que saber jogar no erro do adversário, porque neste caso aquilo que na minha perspectiva que aquilo que o Ataiense tem que sentir é que mais importante que ir o Ataiense à busca da vitória é o Valonguense ir à busca da vitória, porque é o Valonguense vai primeiro, é o Valonguense que vem numa derrota, é o Valonguense que tem o Costume e o Porozinho a aproximar-se, por isso é o Valonguense que tem que ganhar, mesmo jogando o Ataiense em casa. Agora, o Ataiense tem que saber interpretar aquilo que é o jogo, tem que jogar um pouco no erro do adversário, e penso que será por aí que o Ataiense poderá ter aquilo que é as armas necessárias para conquistar a vitória. Em relação ao Atlético de Rio Tinto, a vitória do terreno do Foz trará uma maior estabilidade classificativa à equipa de António Taveira? Sem dúvida. Vitória importantíssima do Atlético. Não por aquilo que subiu na tabela classificativa, mas pela diferença de pontos que conseguiu para os lugares de despromoção. Talvez pontos. Poderá agora encarar o resto do campeonato de outra forma, de uma forma mais positiva. Sim, de uma forma mais positiva, eu penso que eles já encaram. Penso que podem encarar o campeonato de uma forma um pouco mais tranquila, sabendo que se num determinado jogo as coisas não correrem bem, sabe que tem 1, 2, 3, tem uma margem de manobra bastante folgada para conseguir os seus objetivos. É uma vitória surpreendente, uma vitória fora de casa,
que sem dúvida que faz com que o Atlético possa caminhar nesta luta pela manutenção por um campeonato mais tranquilo e que se aproxima um pouco mais do meio da tabela. Alberto Rocha, gostaria de deixar um comentário desta jornada? Eu não estou muito identificado com a primeira divisão, porque não acompanho muito. Espero que o Ateiense que consiga os seus objetivos e que o Atlético consiga fazer também os seus objetivos, a manutenção ao primeiro da tabela. Mas eu não posso falar muito sobre isso, porque não estou muito identificado com essa divisão. Mas destas duas equipas, Atlético e Ateiense, se tivesse que dar Há uma coisa que eu vou dizer, são duas equipas diferentes. Eu, por exemplo, eu conheço jogadores que estão no Ateiense, que transitaram da primeira divisão do São Pedro para o Ateiense, e se calhar conheço alguns jogadores do Atlético que são das suas camadas jovens. É totalmente diferente. Eu penso que o Atlético, se conseguir a manutenção, penso que é mesmo uma grande vitória do seu técnico, que já foi presidente. Já foi presidente. E que se calhar o clube hoje se calhar nem existiria, se não fosse o homem. Quero dar os parabéns, mas é como eu digo, o Atens vai fazer um campeonato totalmente diferente do Atlético. Tem outras armas, tem se calhar outro poder económico, que o Atlético não tem. Mas eu espero que as duas equipas façam dignifiquem o concelho. Tudo o que fique nas duas divisões, ao que subo, pregam de mar é sempre bom. Claro. Em relação à segunda divisão, Série 2 da Associação Futebol de Porto, jogou-se a 17ª jornada. Nesta jornada, o Gens ganhou 1-0 ao Soalhães, o Melres perdeu em casa 2-1 com o Campo e o Mediense teve uma estrondosa derrota em casa do Valadares, perdendo por 7-0. O Gens mantém o 4º lugar, o Mediense mantém o 9º e o Melres o 11º. O Valadares continua em primeiro e o último é agora o Sobreirense. Na próxima jornada teremos um Gens Campo, um Sobreirense Mediense e um Melres Progresso. Miguel, apesar da goleada sofrida pelo Mediense frente ao líder, trará consigo efeitos negativos na equipa? Sim, sem dúvida, mesmo jogando com o primeiro classificado, uma derrota de 7-0 é muito pesado. Acaba sempre por trazer consequências menos positivas para a equipa, embora sabendo que o Mediense está ali mais ou menos ali no meio da tabela, o campeonato está mais ou menos feito daquilo que é as expectativas, se calhar, do clube. Agora, claro, perder 7-0 é duro, é uma derrota pesada. Tem agora a oportunidade de se redimir contra o último classificado, o Sobreirense. Que caiu agora para o último lugar nesta jornada. Sim, que é uma equipa pode também aproveitar. Acessível, penso que vai acessível ao Mediense. E tem aqui uma oportunidade para, digamos, de uma certa forma, lavar um pouco a imagem daquilo que foi o último jogo com o Valadares. Vai agora começar a segunda volta da competição. Quais é que achas que são as perspectivas destes três clubes do concelho para a segunda volta? Eu penso que para o Mediense e para o Melres é tentar a melhor classificação possível. Não havendo assim grandes objetivos a nível competitivos para estas duas equipas. Manter um campeonato tranquilo. Sim, manter um campeonato tranquilo, se calhar começar já a pensar em bases para a próxima época, quer a nível competitivo, quer até a nível estrutural. O Gens, penso que ainda tem hipóteses de lutar pela promoção, embora nestas últimas etapas da primeira volta tem vindo a perder um pouco de furor, sim, de qualidade. Vem de uma vitória com o Soalhães e vai ter um jogo difícil com o Campo, que tem uma diferença de um ponto, o Campo para o Gens.
O campo também vem de uma vitória, bem moralizado. Agora, pensa que o Melges, este fim de semana, e eu espero que isso aconteça, que o Melges ajuda o Gens, visto que o Melges vai jogar contra o Progresso, não havendo outro fator de motivação, se calhar, para o Melges do que fazer um melhor campeonato possível. Espera-se que dê uma ajudinha. Penso que um pouco de solidariedade consiga Solidariedade contra o Mariense. Solidariedade contra o Mariense, dar uma ajuda aos Gens e fazer com que o Gens consiga a promoção, embora sendo as equipas rivais por serem do concelho, penso que nestas alturas tem que se deixar a rivalidade de lado e beneficiar, lutar por aquilo que é são os interesses do concelho. Alberto Rocha, considera que o Gens, pelo bom momento que está a atravessar, conseguirá alcançar o primeiro posto? Eu esta divisão já a conheço. Já conheço esta divisão, conheço as equipas, conheço os seus técnicos. Ora, em relação ao Gens, o Gens, primeiro jogo da tomada do Paulo Silva, que foi substituir o técnico que estava em Gens, foi com o Sobreirense. Foi um jogo que eu fui assistir. Não foi um jogo muito bem jogado. O Paulo Silva também estava lá 2 dias ou 3 dias, não sei o quê. Neste momento, pelo aquilo que eu sei, pelo aquilo que o Gens fez domingo contra o Soalhães, e era uma equipa que já não perdia há 9 jogos. O Soalhães já não perdia há 9 jogos. Cá está as contabilidades. É assim. Eu penso que o Gens tem bastantes hipóteses de lutar para subir. Eu conheço jogadores. Miguel conhece alguns jogadores que estão lá. Miguel também conhece alguns jogadores que foram jogadores deles. E tem uma equipa bastante técnica para a divisão. Jogam mesmo bem a bola. Em relação ao Medas, conheço Melges e Mediense, qual é que acha que está mais preparada para a segunda volta? Para mim, por aquilo que eu vi e assisti, era o Mediense. Porque joguei contra estas 3 equipas e vi o potencial delas. Para mim, o Mediense era das equipas que me dizia que iria subir. Pronto. Tudo aquilo que aconteceu lá, os vários problemas e não sei o quê. O seu técnico foi embora, o Rezende foi embora, foi para lá o Edgar, quero dar os parabéns ao Edgar, e é como eu digo, olha, tenho lá atletas que foram meus atletas no Medas, o Miguel também tem lá atletas dele no Medas, ele sabe o valor deles, e eu também sei, é como eu digo, penso que o Medas fará melhor campeonato de que o Medas. O Medas, se calhar, tem jogadores já mais cansados, enquanto que o Mediense tem jogadores novos, tem, salvo eu, 3 ou 4 miúdos que foram dos júniores de Sousense para lá. Mistura talvez a experiência com a irreverência dos jovens. Para mim, no princípio da época, era mesmo a boa equipa que eu ia jogar. E pronto, não sei o que é que se passou, que aliás eles no primeiro terço de campeonato fizeram um campeonato excelente e depois começaram a cobrar. Agora, em relação ao Melas, é como eu digo, também tenho lá jogadores que foram meus e do Miguel, não Melas, mas o Melas para mim será a mais fraca. Mas não quer dizer que o meu amigo Pegas até que ponha aquilo a andar. E o futebol é uma caixinha de surpresas, como já referimos. Eu gosto, digo, que para mim o Gens é candidato. Mas a melhor equipa é o Valadares. Sim, continua a saber primeiro. Ouça, para mim o Gens é candidato, mas o Valadares é a melhor equipa. Agora, eu podia ali enumerar várias equipas. Por exemplo, o Gens, evidente. Mas, por exemplo, se agora se verificasse um embate entre Gens e Valadares,
Os Gens ganham o Valadares. Considerava que o Gens ganhava, apesar do Valadares ser a melhor Nós equipa. só temos que pôr em questão, aqui só é uma coisa que está em questão, que é assim, o Valadares ao pelado, os jogos que vai fazer ao pelado, em que joga com as equipas, com o segundo, terceiro, quarto e quinto por aí abaixo, nós temos que ver os resultados que eles fazem. Porque quando o Valadares vai ao sintético, o Valadares ganha. O Valadares chegou a Melas e perdeu-a. Simplesmente. O Valadares, quando chegar, a Gens perde no pelado. Porque o Gens tem jogadores que se conseguem adaptar bem ao pelado. E tem outros jogadores que, se calhar, são outros jogadores na relva e não são tão bons jogadores de pelado. E o Miguel pode lhe dizer isso. E o futebol é assim. Há jogadores de pelado e há jogadores de relva. Eu continuo a dizer que só havia de haver jogadores de relva. Não havia de haver jogadores de pelado. Miguel, gostarias de deixar um comentário a este fator? Concordo com o Berto Rocha. É óbvio que o ideal seria ver só os jogadores de relva, porque jogar no pelado é totalmente diferente de jogar na relva. A dinâmica de jogo é outra, completamente diferente. A intensidade de jogo, ou melhor, a intensidade de jogo e a velocidade de raciocínio é totalmente diferente. No pelado, luta-se mais do que se joga. E por isso eu acho Talvez no pelado as equipas que tenham que privilegiem o futebol direto beneficiam mais do que as equipas que tenham um futebol mais técnico. uma equipa que queira jogar futebol um pouco mais de passe curto ou de jogo apoiado vai ter muito mais dificuldades no pelado do que na relva, como é óbvio, porque é um piso completamente diferente, é um piso onde a bola prende, a relva é um piso onde a bola desliza, é um piso muito irregular. Na relva às vezes também o é, se a relva não estiver bem tratada, mas de uma maneira geral é um piso bem mais regular do que o pelado e é um piso em que a relva consegue ter uma dinâmica de jogo totalmente distinta, uma exigência a nível de capacidade física totalmente distinta daquilo que é o pelado. O pelado tem a vantagem de ser um jogo mais de luta, mais de querer, mas eu penso que se calhar teria a beneficiar se realmente todos os campos fossem relvados. Esperemos que num futuro mais ou menos próximo que seja relvado ou seja sintético, que já é uma coisa já próxima uma da outra, de maneira que as equipas consigam ter todas as mesmas armas e todas as mesmas condições para todos lutarem de uma maneira igual na busca dos seus objetivos. Fica então assim o desejo de Miguel Moreira. Terminado o assunto dos campeonatos, iremos agora ter um espaço dedicado ao nosso convidado desta semana, Alberto Rocha. Como já referi, é o treinador dos Júniores do Sousense, já passou pelos Júniores do Fanzers e do São Pedro da Cova, onde inclusive já foi dirigente. Os Júniores do Sousense estão na primeira divisão Série 2 do Campeonato Júniores A da Associação de Futebol do Porto, onde estão colocados a meio da tabela classificativa. Alberto Rocha, quais são os objetivos da sua equipa para esta temporada? Bem, os objetivos, quando partimos para esta época, os objetivos era estabilizar. E para estabilizar é preciso matéria-prima. A gente não vai dizer vamos estabilizar, mas vamos estabilizar o quê? Tem que ter jogadores. Ora, arranjou-se um lote de jogadores, bons jogadores, homens da H grande, jogadores com um carisma terrível, como eu gosto. Então, posso dizer que a equipa é completamente à sua imagem. Eu costumo dizer que as equipas de futebol são as imagens dos seus treinadores. Se o treinador for indisciplinado, a equipa talvez indisciplinada. seja aí a razão do sucesso de um treinador, ter a equipa à sua imagem. Quando isso não As equipas de futebol terão que ser sempre as imagens dos seus treinadores. Porque se não forem a imagem dos seus treinadores, está tudo estragado. Ora,
entramos bem no campeonato, fizemos a primeira volta, que somamos 21 pontos, fizemos a tal chamada contagem, tínhamos em casa 5 pontos negativos, tínhamos fora 7 pontos positivos. Cá está o grau de dificuldade que eu apresentei agora há um bocado. É uma equipa que tem dificuldades em jogar no pelado. É uma equipa que fora, no sintético, não perdeu com ninguém. Foi ganhar o primeiro ao Fulgosa, foi empatar ao Marco, foi empatar a Penafiel, campos relevantes. Vamos ao pelado. Temos dificuldades. Temos um pelado, mas não chega, não adianta. A gente pode treinar hoje e amanhã e depois não sei o quê. Porque o habitué já vem, e o próprio clube em si, aqui há dias a falar com pessoas responsáveis pelos outros escalões, todos os outros escalões têm dificuldades no pelado. Têm dificuldades. E depois há as transições. Também temos um problema que eu já debati aqui há tempos com as pessoas, que é o seguinte. Temos uma autoestrada que passa a Gens, mas não tem uma saída para a Foz de Sousa. E para ir para a Foz de Sousa ainda são os quilómetros. E depois temos dificuldade de conseguir se calhar atletas com melhor qualidade. Devido aos acessos. Os acessos. Mas pronto, é com aquilo que vamos viver e a realidade é esta. No início da época enumerei uma série de jogadores. Gostaria de destacar algum jogador? Sim, posso destacar. Do seu plantel? Posso destacar o meu plantel. Qual é que é o que para si tem mais hipótese de chegar aos séniores? É subjetivo. Isso é um bocado subjetivo. Ora bem, o clube, eu tinha 3 jogadores para esta época que apostava neles, que era o guarda-redes, que está lá, era o central, que também está lá, e era o ponta de lança, que não está lá. Eu penso que esses 3 jogadores, com o lote de jogadores que eu tenho lá, o campeonato seria diferente. E com a chegada do guarda-redes e a chegada do central, nós estabilizámos, porque nós somos uma equipa que até marcámos muitos golos. Por exemplo, posso dizer que temos neste momento, em 19 jogos, 44 golos marcados, 31 pontos, mas 44 golos sofridos. Percebeu? Porque assim, nós ganhámos, fez sábado 8 dias em Vila Miá 3-2, mas no sábado empatámos em casa 3-3. Marca muito, mas também Mas fomos ganhar ao Fulgosa da Meia 4-3, mas perdemos na lixa 3-2. É assim. Então, como a sua equipa parece sempre grandes espetáculos de futebol. Golos, que eu costumo dizer assim, só há golos quando se cria. E quando se arrisca. Se uma equipa não criar golos, se não criar as oportunidades, não vai haver golos. Nós criámos as oportunidades, marcámos golos. Se calhar até devíamos ter marcado gol. Mas pronto, agora, nós vamos fazer o campeonato tranquilo. Na segunda então talvez destacaria mais a parte avançada da sua equipa do que não. Nós começámos no número 1 e acabar no 25º jogador. Eles para mim são todos iguais. Trabalha-se, joga-se. Não se trabalha, eu costumo dizer, põe-se de fora, ou manda-se para a bancada. Agora, o guarda-redes, o Lucas, tem uma margem de progressão enorme. Porque é o segundo campeonato de júniores que veio do Fanzas. Tinha trabalhado comigo em Fanzas. E tem uma margem de progressão, o clube investiu com um objetivo, porque o rapaz para o ano é júnior. E aquele clube, geralmente, e por norma, o terceiro guarda-redes dos séniores é o júnior. Eles têm o guarda-redes,
tem outro guarda-redes, e o terceiro guarda-redes dos Júniors é aquele quando se lesionar o dos séniores, ele está lá. Vai trabalhar de vez em quando com os séniores. Temos agora Ganha alguma experiência. Temos agora alguns jogadores que estão a ser inseridos já a época passada, já iam treinar aos séniores, mesmo com o Miguel lá, que eu tive conhecimento. Agora, entramos na segunda volta, vamos no quarto jogo, fizemos a soma de 10 pontos, eu penso que iremos chegar aos 50 pontos, vamos fazer um campeonato mais ou menos lá para o quinto, sexto, para estabilizar. Depois o clube irá caminhar para outras ideias, para outros voos, porque eu quero lançar uma coisa. Eu fui lá a época passada, Miguel tinha feito o primeiro terço do campeonato, depois tinham feito alguém que fez mais 2 terços do campeonato, e eu fui fazer o último terço do campeonato. E eu achei um bocado estranho, porque esta equipa, esta época, se calhar não terá, não é tecnicamente tão evoluída como a equipa da época passada. E se calhar vai fazer um campeonato muito melhor. Eu vou dizer, o ano passado, quando cheguei lá, eu comecei a ver alguns jogadores, já os conhecia. E quando comecei a ver aquilo desde uma grande equipa. Mesmo grande, e a prova está aqui, que repare bem, tivemos dificuldades da manutenção que o fizemos na última jornada. E depois fizemos uma prova extra em que os jogadores estavam sem pressão, não estavam pressionados, fabulosa. E então ali é que eu comecei a ver, vou dizer, olha, gostei de trabalhar com o João Alves, fabuloso. Eu hoje tenho lá outro jogador, se calhar não é tecnicamente é como o João Alves, mas se calhar não é, falta ali mais qualquer coisa para ser o João Alves. O pai podia numerar, pá, sei lá, para o Hélio, pá, o Mica, grande guarda-redes, pá, sei lá, olha, Tiago Escuro, cheguei lá e encontrei um jogador, aquilo era desmolir, o homem corria ao campo todo, que era o Dani,